E agora, Roberto Rabelo, com a nossa caixa de perguntas. A nossa primeira pergunta vem-nos do Rio de Janeiro. Há fundamento para a ideia de que o hábito de fumar é causa de câncer do pulmão? Na sua edição de 15 de fevereiro de 1962, o Manchester Guardian Weekly continha um artigo do correspondente científico João Maddox em que se lê: entre as doenças fatais que cobram contínuo e substancial tributo de vidas humanas, o câncer do pulmão retém e, na verdade, continua reforçando o seu destacado lugar. As mais recentes estatísticas mostram que, em 1960, 22 mil pessoas morreram de câncer do pulmão na Inglaterra e Gales. A possibilidade é que umas 18 mil dessas pessoas ainda estariam vivas, não fora o hábito de fumar, pois embora os casos de morte por câncer do pulmão continuem aumentando, também aumenta constantemente a convicção de que o fumar é a principal causa do câncer do pulmão, pelo menos em sociedades como a britânica. As Escrituras declaram: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 6, 19 e 3, 17. Notemos isto. O nosso corpo é sagrado e é ofensivo a Deus danificá-lo. O fumo é um dos piores venenos que se conhecem. Afeta o sistema nervoso e, evidentemente, causa câncer do pulmão. Um ouvinte de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, escreve nos perguntando: como se explica aquela passagem em que Elias pediu a Deus que a alma do menino morto tornasse a entrar nele e ela entrou? Não indica isso que a alma é imortal? O que o consulente menciona acha-se relatado em 1 Reis 17, 21 e 22. A palavra do original hebraico aí encontrada e que foi traduzida como alma é nefesh. Essa palavra ocorre mais de 700 vezes no Velho Testamento e é traduzida variadamente como alma, criatura, pessoa, vida, cadáver, hálito ou fôlego. A tradução mais apropriada é vida, e assim foi ela traduzida 119 vezes. Um exemplo disto é o que encontramos em 1 Reis 19, versículo 4, palavras proferidas pelo profeta Elias: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, toma agora a minha nefesh. A palavra nefesh não tem em si qualquer elemento que dê a ideia de imortalidade. Em nenhum dos mais de 700 casos em que ela ocorre no Velho Testamento, nefesh é chamada imortal. Em Gênesis 1, 20 e 21, ela é empregada em relação aos irracionais. Os animais também têm nefesh, ou são nefesh. Se nefesh é alma imortal, segue-se que os animais também possuem alma imortal, o que é absurdo. Em Gênesis 9, versículo, tudo isso indica que nefesh não é uma entidade espiritual peculiar ao homem, mas que ela tão só designa vida, a vida do homem e também a dos animais. O homem não tem em si qualquer elemento ou entidade que sobreviva à morte. A morte é a cessação da vida do homem como um todo. No princípio, ao advertir o homem contra o pecado, Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois de consumado o pecado, Deus disse mais: tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 19. O apóstolo São Paulo escreveu: a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Se pecares, morrerás, disse Deus, tornarás ao pó. Nós, porém, dizemos que a alma, o verdadeiro homem, não morre. Não é isso uma frontal negação do que Deus disse? O homem não possui alma imortal, mas a imortalidade será conferida aos salvos na ressurreição do último dia, quando Jesus voltar. Desse grande dia, escreveu São Paulo: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. O sentido, pois, da expressão rogo-te que faças a alma do menino tornar a entrar nele é: rogo-te que a vida volte ao morto. Rogo-te que viva de novo este que já não vive.
Pergunta: como harmonizar a revelação do Novo Testamento de que a divindade é constituída de 3 pessoas com a declaração do Velho Testamento de que Deus é um só? Há várias passagens do Velho Testamento que ensinam que Deus é um só. Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45:5, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. O mesmo, porém, achamos no Novo Testamento. Em Efésios 4:5 e 6 lemos, há um só Deus e Pai de todos. Embora o Novo Testamento também ensine que Deus é um só, temos nele a clara revelação de que a divindade é constituída de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ao comissionar os apóstolos para prosseguirem sua obra, Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28:19. Mas a ideia de que a divindade é constituída de mais de uma pessoa é claramente implicada no Velho Testamento, lá mesmo no primeiro capítulo do Gênesis. Notemos como Deus falou ao criar o homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. O verbo e os adjetivos estão no plural. Façamos, nossa imagem, nossa semelhança. Evidentemente, isso foi uma conversação entre Deus Pai e Deus Filho. No Novo Testamento, São Paulo declara que Deus Pai fez o mundo. A colaboração do Espírito Santo na criação do mundo é revelada em Gênesis 1, versículo 2. Lemos ainda: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3, 22. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Gênesis 11, versículo 7. Em que sentido são as 3 pessoas da divindade um só Deus? Elas são um só no poder, na santidade e no propósito. Escreve-nos um aluno de Uberlândia, Minas Gerais. Desejaria saber exatamente quais são as horas compreendidas no sábado. De acordo com a contagem bíblica, o dia começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. O sábado, pois, começa na sexta-feira ao pôr do sol e termina 24 horas depois no seguinte pôr do sol. Em Levítico 23:32 lemos: de uma tarde à outra celebrareis o vosso sábado. Em Recife pergunta uma aluna por que Jesus comparou os nossos dias com os dias de Noé. Evidentemente por 2 razões. Tanto a geração à qual Noé pertenceu, como a geração do tempo do fim, a atual geração, distinguem-se pelos seus grandes pecados. Quanto à primeira está escrito: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis 6, 11 e 12. Quanto à última foi profetizado: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São Mateus 24, 12. Uma das mais notáveis características da atual geração é a sua grave condição moral demonstrada na desonestidade, na lassidão de atitude de um sexo para com outro, no alarmante aumento dos divórcios e desquites, na onda de crimes que varre a terra. A outra razão é o não reconhecimento da aproximação do fim. Os antediluvianos não tomaram a peito as advertências do céu, a mensagem de Deus por Noé anunciando o dilúvio. Não creram, prosseguiram no pecado, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. São Mateus 24, 38 e 39. Então Jesus prossegue estabelecendo o paralelo: assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foram aqueles, serão estes. É Jesus que o diz. Os sinais do fim estão aqui. A iminência do fim é clara e certa, mas as massas da humanidade estão empolgadas com o mundo. Não percebem os sinais, não dão crédito aos mensageiros de Deus, marcham para o fim sem preparação para ele. Escrevendo aos homens do tempo do fim, São Paulo diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, 12 a 14.
Essa mensagem é para nós, para ti, para mim, para todos os homens. Deixemos as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. O tempo em que vivemos é tempo de preparação, tempo de deixar o pecado, o mundo com os prazeres dele, e servir ao Senhor com sinceridade de propósito. Jesus virá buscar os que o aguardam para a salvação. Devemos estar preparados. Prezados amigos, conceda a Deus que aprendamos o passado, que entendamos os sinais dos tempos e nos preparemos para o fim, para o encontro com o Senhor na sua volta, para a entrada no seu reino de glória.